Então, pessoal, nós já aprendemos que há milhares de anos o modo de vida era muito diferente do atual e que os homens primitivos eles não tinham a necessidade de contar. Eles não compravam, eles não vendiam, portanto, eles não usavam dinheiro. E assim, com o passar dos anos, os costumes deles foram mudando e o homem passou o quê? A cultivar a terra, a criar animais, a construir suas casas, a comercializar. Então, com isso tudo, surgiu a necessidade de contar, tá bom? A vida ela foi se tornando cada vez mais complexa, surgiram as primeiras aldeias, aí lentamente foram crescendo e tornando-se o quê? Em grandes cidades, e assim foram se desenvolvendo o quê? As grandes civilizações. Então, com o progresso e alto nível, alto grau de organização dessas antigas civilizações, também houve a necessidade de que aprimorar os processos de contagem, também os registros. Então, agora tornou-se fundamental. Foram criados o quê? Foram criados símbolos e regras, originando assim os diferentes sistemas de numeração. Agora nós iremos aprender um pouco mais sobre o sistema de numeração decimal. Nós vamos conhecer como é que ele se desenvolveu nos povos antigos, tá bom? Então, vamos lá? Os sistemas de numeração surgiram quando a relação para numerar elementos entre conjuntos se esgotou. O homem usava os dedos de uma mão, depois de outra mão, dos pés, de outras partes do corpo e até objetos. Tornou-se então necessário estabelecer uma sequência ordenada para relacionar um elemento ao seu marcador. Como nós já falamos anteriormente, o homem percebeu que não bastava apenas utilizar as suas mãos, os seus dedos das mãos e os seus dedos dos pés para fazer as contagens. Foi então que ele teve a ideia de fazer marcações nas paredes das cavernas, assim como ele utilizava o que? Objetos, como nós vimos anteriormente, o pastor utilizando as pedrinhas para contar o seu rebanho, e assim por diante, tá? Então, tornou-se cada vez mais necessário o que? Essa ideia de fazer contagem. Então, alguns desses sistemas não utilizavam o que? O valor de posição, ou seja, o número não tinha um valor. Dependendo da sua posição, o número tem um valor no nosso sistema atual. Mas para alguns sistemas não utilizavam esse valor posicional. Então é chamado de quê? São chamados de sistemas não posicionais, justamente porque o número, a posição em que o número está, não tem um valor, bom? É curioso observar ainda que alguns desses sistemas não tinham representações para o número 0. Então, até aí nessa parte da história, nós vemos que o número 0 ainda não tinha sido descoberto, a sua grafia ainda não tinha sido realizada. Posteriormente, desenvolveram-se alguns sistemas de numeração utilizando um valor como base. Os sistemas posicionais, foi isso que eu expliquei para vocês, que o número, agora sim, nesse sistema de numeração descoberto após todo esse processo, nós vemos aí que o número ele vai ter sim um valor dependendo da sua posição. Então, deram origem aos cálculos que nós usamos hoje. Outra informação importante, que a partir desses sistemas de numerações posicionais, nós temos aí os nossos cálculos, tá bom? Então, quer dizer que o nosso sistema atual é um sistema posicional, tá bom, pessoal? Já os sistemas de números originaram-se os conjuntos numéricos e suas propriedades e relações entre diferentes sistemas de números. Nós podemos perceber aí que a partir desse sistema posicional, nós formamos o que? Diferentes
conjuntos numéricos. Então, foi se descobrindo, vocês podem perceber que na história vai acontecendo tudo gradativamente, aos poucos, essa descoberta dos números, e assim até formar os seus conjuntos numéricos, tá bom? Algumas civilizações mais antigas já tinham sistema de numeração: o babilônico, egípcio, romano, grego, chinês, japonês, maia e indo-arábico. Nós vamos conhecer os mais importantes, tá? Os que marcaram para nós, para o nosso sistema até os dias atuais. Alguns símbolos antigos, vamos lá. No começo da história da escrita de algumas civilizações, como a egípcia, a babilônica e outros, os primeiros 9 números inteiros eram anotados pela repetição de traços verticais. Vocês podem notar aí que com o tempo isso foi mudado, na verdade. Esses traços aí já não bastavam, porque ficava muito difícil contar quantidades maiores do que 4, mais que 4. Então, eles foram modificando, tá bom? Essa questão da escrita dos números, dessa representação dos números, tá bom? Bem, pessoal, agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre o sistema de numeração egípcio. O sistema de numeração egípcio, na verdade, é um dos sistemas mais antigos que nós temos conhecimento, aí, que nós temos notícia. É um sistema de numeração de base 10, e ele era composto pelos seguintes símbolos. Nós podemos aqui observar os números e a sua representação gráfica, tá bom? A forma como eles eram escritos, tá? Pelos egípcios. Pessoal, nós temos agora aqui a representação dos números, tá? Se nós observarmos aqui, como os primeiros conjuntos, tá? O conjunto de 10 elementos eram representados, tá? Os egípcios da antiguidade criaram um sistema muito interessante para escrever números, baseado em agrupamentos. O número 1 era representado por uma marca que se parecia com um bastão. Olha só, nós temos aqui o bastão, que era o símbolo utilizado para representar o número 1. O número 2 e assim por diante, tá bom? Nós vemos aqui que eles iriam só aumentando a quantidade de bastão para descrever a quantidade do número. Então, quando se chegava ao número 10, eles trocavam essas 10 marcas, ao invés de fazer 10 marcas, né, 10 bastões, eles faziam o quê? Um novo símbolo. Eles trocavam as marcas por um símbolo, um novo símbolo, que indicava o agrupamento de 10. Feito isso, eles continuavam até o 19. Olha só, nós podemos perceber aqui que eles continuavam a descrever os números utilizando o símbolo, tá? Que marcava até o 10, mais o bastão, até chegar ao 19. Perceber aqui, pessoal, que eles continuavam a contagem. Quando chegaria no 10, eles utilizariam este símbolo. E assim, eles iriam fazendo a contagem do 10 mais 1, do 10 mais o 2, do 10 mais o 3 e assim por diante. Quando chegaria no 20, trocaria também a representação gráfica desse número. Como os números eram formados por agrupamentos, então de 10 em 10 eles iriam contando, e assim o número 20 era representado por 2 símbolos de 10, e assim por diante, tá? Nós podemos perceber aqui que eles foram contando de 10 em 10, foram fazendo esse agrupamento. Então, para registrar o 100, ao invés deles fazerem o que? 10 símbolos, eles trocavam esse agrupamento por um novo símbolo, que parecia o quê? Um pedaço de corda enrolada. Observe aqui. Parece um pedaço de corda enrolada. Então, juntando vários símbolos de 100, eles escreviam 200, os 300 e até chegar nos 900. Então, 10 marcas de 100 eram trocadas por um novo símbolo, que era
figura da flor de lótus. Os egípcios, eles simplesmente utilizavam símbolos que representavam a sua cultura, tá? Dessa forma foram trocando cada vez, cada vez que chegavam-se a 10 marcas iguais, eles iriam trocando por um novo símbolo. E assim eles escreviam todos os números que haviam necessidade. Nós temos aqui os exemplos, tá, dos símbolos egípcios. Nós temos a descrição e temos os nossos números. Nós podemos perceber que o número 1 era representado pelo símbolo bastão, o número 10 pelo calcanhar, o número 100 pelo rolo de corda, o número 1000 pela flor de lótus, o 10.000 pelo dedo apontando, o número 100.000 pelo peixe e o número 1.000.000 pelo homem ajoelhado, tá? Então, era assim que eles descreviam os números, tá? Eles utilizavam esses símbolos para descrever os números. Nós temos agora o sistema de numeração babilônico, e foi o que? Ele foi descrito aproximadamente há 2.000 anos antes de Cristo. Onde os babilônicos viviam? Eles viviam na Mesopotâmia, nos vales do rio Tigre, olha aqui, ó, observando os vales do rio Tigre, e também do rio Eufrates, desculpa, e o rio Eufrates, na Ásia, tá bom, pessoal? Na Ásia. E atualmente essa região é ocupada por quem? Pelo Iraque. Então, nós podemos já saber onde fica a região dos babilônios. Na escrita dos números de 1 a 59, o sistema de numeração dos babilônios se parecia muito com o sistema de numeração desenvolvido pelos egípcios. Ambos eram aditivos, ou seja, pessoal, vocês perceberam aqui que de 1 até 10, cada número tem um símbolo que representa. Então, o que eles fizeram? Eles perceberam que juntando esses símbolos, eles poderiam formar novos números. Então, este é o princípio de adição, tá bom? Adição, se eu juntar o número 10 mais o número 1, eu formo o número 11. E assim por diante. Ambos, no caso, tanto no sistema de numeração dos babilônios, quanto no sistema de numeração dos egípcios, nós vemos aí essa adição. Bom, até hoje nós também utilizamos esse princípio. Bem, pessoal, agora nós iremos estudar um pouco sobre o sistema de numeração romano. Primeiramente, é preciso a gente saber onde se situava aí esse sistema de numeração, onde é que ele foi desenvolvido. O sistema de numeração romano, ele foi bastante utilizado durante muitos séculos aonde? Na Europa. E esse sistema de numeração, ele foi desenvolvido pela civilização romana. Olha aí, uma informação muito importante, que quem desenvolveu esse sistema foram quem? Foram os romanos, tá bom? E a sede era a cidade da Roma, localizada onde? Na Itália, tá bom? Nós vemos aqui o mapa, onde explica onde fica a cidade sede de Roma, fica na Itália, tá bom? Esse sistema é muito utilizado até hoje em representações de séculos, capítulos de livros, mostradores de relógios antigos, nomes de reis e papas e outros tipos de representações oficiais em documentos. Nós vemos aí que ainda hoje nós utilizamos esses sistemas em algumas situações. Nós vemos novamente aqui a questão dos mostradores de relógio, nos livros, né, os capítulos dos livros, e também para representar aí uns séculos. Então, assim, nós podemos perceber também que com o passar dos anos, esse sistema ele foi sofrendo aí um processo de evolução. Bem, pessoal, nós temos agora os símbolos usados no sistema de numeração romano. Nós podemos perceber que os símbolos, na verdade, eles são descritos por letras, as letras do nosso alfabeto. Por exemplo, o número 1. O número 1, ele é simbolizado pela letra
I, o 5 pela letra V, o 10 pela letra X, o 50 pela letra L, o 100 pela letra C, o 500 pela letra D e o 1000 pela letra M. Vamos analisar, tá bom? Vocês observem melhor que cada número foi simbolizado por letras, tá bom? Consequentemente, essas letras são as letras do nosso alfabeto. Então, agora, vamos lembrar como eram escritos alguns números. Por exemplo, o número 7, nós podemos perceber aqui que temos o que? A adição, que assim como o sistema de numeração egípcio e o babilônio, o sistema de numeração romano também utilizava o princípio aditivo para simbolizar os números. Olha só, nós temos aqui a letra V, né, que significa o 5, que representa o 5, o numeral 5. Nós temos o I, que representa o numeral 1, e temos outro I, que representa também o numeral 1. Somando esses termos, nós teremos o que? O numeral 7, tá bom? E assim por diante, nós faríamos essa adição, utilizando o que? Os símbolos representativos dos números, tá bom? Para não repetir 4 vezes um mesmo número, os romanos utilizavam o que? A subtração. Observe aqui, tá? Que os números, eles seriam escritos com 4 símbolos. E como os romanos, eles passaram a escrevê-los desta maneira. Nós podemos perceber aqui que foi feita a subtração. 5 menos 1 é igual a 4. Então, a escrita do número 4 não seria apenas só 4 vezes a letra I. Seria escrito desta maneira, a letra I antes da letra V, porque se eu colocasse só a letra V, seria 5. E se eu colocasse o I após a letra V, seria o numeral 6, já seria outro valor. Então, eles decidiram escrever desta forma, tá bom? Assim sucessivamente. Agora, nós temos aqui os exemplos dos números romanos, tá? Nós temos de 1 até 1 milhão. Nós podemos observar como eles foram escritos, como esses... Bem, pessoal, agora nós temos aqui o sistema de numeração indo-arábico. A palavra indo-arábico é a junção de 2 povos, tá bom? Nós temos aqui o indo, que são os hindus, os povos hindus, e temos também o arábico, no caso, os povos árabes, tá bom? Nós vamos entender que os hindus, eles descobriram e desenvolveram esse sistema de numeração. E os árabes foram responsáveis pela divulgação desses números, tá bom? Então, por isso, o sistema de numeração, no caso nosso atual, provém de que? Desse sistema, o sistema indo-arábico, tá bom? O nosso sistema de numeração surgiu aonde? Na Ásia, há muitos séculos, no Vale do Rio Indo, onde hoje está o que? O Paquistão. Nós temos aqui no nosso mapa, nós podemos perceber a região de que? Do Paquistão. Foi no norte da Índia, por volta do século V, tá? Século V. Da era cristã, que nasceu o mais antigo sistema de notação próximo do atual, olha só, próximo do nosso. O que é comprovado por vários documentos, além de ser citado por árabes, a quem essa descoberta foi atribuída por muitos anos. Antes de produzir tal sistema, os habitantes da Índia setentrional usaram por muito tempo a numeração rudimentar, que aparece em muitas inscrições do século III, antes de quem? De Cristo.
Ainda existia nessa época a dificuldade posicional e os hindus passaram a usar a notação por extenso para os números, pois não podiam exprimir grandes números por algarismos. Sem saber, eles estavam criando a notação posicional e também o zero, tá bom? Nós vamos observar agora como eles escreviam essa notação por extenso. Olha só, cada algarismo tinha um nome. Pessoal, nós podemos perceber que eles começaram a escrever os números e dividir os números em quê? Em unidades, depois dezenas, depois centenas e assim por diante. Após, com o passar do tempo, eles foram escrevendo os números como uma forma decomposta. Olha só, nós temos o 5, mais 40, mais 300, mais 2.000, mais 100.000. Logo, nós teríamos o número que? 12.345. No caso, eles foram fazendo que a decomposição dos números. E um dos grandes problemas do homem começou a ser a representação de grandes quantidades. A solução para isso foi instituir uma base para os sistemas de numeração. Os numerais indo-arábicos e a maioria dos outros sistemas de numeração, eles usam o que? A base 10. Então, o nosso sistema de numeração também tem a base 10. Isso porque o princípio da contagem se deu através de quê? Através da correspondência com os dedos das mãos de um indivíduo normal. Lembra lá do início da nossa aula? Nós falamos sobre essa correspondência de 1 a 1, depois foi crescendo até chegarmos a uma base, no caso a base 10, com os dedos das nossas mãos, tá bom? Na base 10, cada 10 unidades é representada por uma dezena, que é formada pelo número 1 e o número 0. Olha só, nós temos aqui o número 10, agora nós vemos a apresentação do número 10. A base 10 já aparecia no sistema de numeração chinês. Olha só, no chinês também já aparecia. Os sumérios e os babilônicos usavam a base 60. Essa base 60, pessoal, originou o que? A nossa hora, tá bom? Os minutos e os segundos, tá bom? Então, nós podemos exemplificar a vocês que essa base 60 também foi bastante e é utilizada até hoje. Os indianos reuniram as diferentes características do princípio posicional e da base 10 em um único sistema numérico. Este sistema decimal posicional, olha só, que nós já temos aqui, o número já possui um valor de acordo com sua posição. Foi assimilado e difundido pelos árabes e por isso passou a ser conhecido como que sistema indo-arábico, tá bom? Lembra lá que eu falei para vocês no início que foi a junção de dois povos. Os povos hindus, olha aqui, ó, os hindus, como eles escreviam os números, e já os árabes, olha só, até chegar no atual, para vocês verem como foi se atualizando. Bem, pessoal, nós temos aqui agora em que os nossos 10 símbolos do sistema de numeração, eles são chamados de quê? De dígitos ou algarismos. Aí aqui nós podemos perceber que a palavra dígito vem da palavra latina digitus, que significa dedo. É claro que tem tudo a ver com o quê? Com o uso dos dedos nas contagens. E já a palavra algarismo significa o quê? Significa uma homenagem a um matemático e astrônomo árabe, que com o passar do tempo o nome dele foi modificado para algarismo, e quando foi traduzido para a nossa língua portuguesa acabou virando algarismo, tá bom? Então o nome algarismo provém da palavra árabe algarismi, que com a nossa tradução virou algarismo. Nós podemos notar agora que durante os longos séculos de copiagem manual, as letras e os símbolos para representar números sofreram muitas modificações.
Antigamente os livros eram escritos um a um manualmente, tá? Escritos à mão. Então, com o passar do tempo, e também por conta da caligrafia das pessoas, esses números fizeram que sofreram modificações, tá? Por conta mesmo que cada copista possuía um tipo de caligrafia, a sua forma de escrita. E então, nem todos os números, os símbolos saíam da mesma forma, saíam de formas diferentes, por isso que eles sofreram muitas modificações. Além disso, com o sistema de numeração criado pelos hindus, foi adotado pelos árabes e passado aos europeus. Olha aí, nós podemos perceber que a partir dessa passagem aí dos números entre os povos, sofreram alterações, justamente por conta da forma da escrita. A forma de escrever os 10 algarismos sofreram alterações. Por volta do século IV, os hindus representavam os algarismos assim. Olha só, vamos observar aí a forma como era escrita esses algarismos. Não havia ainda um símbolo para o nada, ou seja, para o zero. Já no século IX, olha só, apenas no século IX que nós vemos o zero entrar nesse sistema. Olha só, a representação dele evoluiu nós temos aqui a representação do zero. No final do século, nós temos aqui no século XI, os hindus representavam os 10 dígitos assim. Olha só, pessoal, vamos observar aqui a forma como eles representavam os dígitos. E no mesmo século, olha só, no mesmo século, no século XI, os árabes que estavam no ocidente representaram assim. Olha só como os árabes, a representação dos árabes se aproxima muito mesmo do nosso sistema atual. No século XVI, os árabes orientais, tá? Que eles eram os ocidentais. E aqui nós temos os orientais. Eles empregavam esta representação. Olha só a representação dos orientais. E agora nós vemos aí os europeus nos séculos XV e XVI, na mesma data dos povos árabes. Olha só a representação dos europeus. Por isso que nós temos aí essa informação que com o passar dos povos, para o passar dos povos, esses números eles sofreram várias alterações. Olha a forma de escrita no mesmo século dos árabes para os europeus. E hoje a representação é esta. Nós temos aqui a representação atual dos números. Após a invenção da imprensa, as variações foram pequenas. Os tipos foram sendo padronizados, mas mesmo assim as modificações são inevitáveis. No visor das calculadoras eletrônicas e dos relógios digitais, os 10 algarismos são representados como, olha só, como é representado os números, como são os números atualmente, tá bom? Então, pessoal, vocês gostaram de aprender um pouco mais sobre a história dos números? De conhecer como os números foram criados e que ao longo da história, diante da necessidade do homem, ele precisou representar as quantidades e que essas primeiras representações numéricas elas apareceram a partir da necessidade de fazer de se fazer a contagem dos animais. E para fazer essa contagem dos animais, eles utilizavam Eles utilizavam pedras, e com o passar do tempo eles foram descobrindo novos métodos, novas formas de contagem. E o homem ele foi percebendo que precisava também de uma forma única para representar essas quantidades.
e para facilitar o quê? Para facilitar o entendimento entre os diferentes povos. Foi aí que os egípcios, eles foram um dos primeiros povos a criar um sistema de numeração. Nós vemos a participação ativa dos egípcios. E esse sistema de numeração dos povos egípcios também serviu de base para outros povos, os romanos, que também inventaram uma forma de contar as coisas. Ou seja, o seu sistema de numeração ficou conhecido como os números romanos. Nós podemos encontrar esses números romanos até hoje, sendo utilizado em várias situações do nosso dia a dia, como a escrita dos séculos, em relógios, capítulos de livro, nome de papas, de reis, enfim, nós vemos que também os algarismos romanos foram e são importantes e se fazem presentes em nossos dias atuais. Porém, os números que nós usamos foram criados por quem? Pelos hindus. Eles deram origem aos números na qual hoje nós escrevemos. Porém, nós também temos a participação dos árabes. Os árabes aperfeiçoaram e divulgaram esse sistema de numeração que nós vemos atualmente. Então, por isso que houve a junção aí dos povos e que esse sistema de numeração atualmente é chamado de indo-arábico, justamente por essa junção desses povos e que houve essa grande participação dos hindus ao descobrirem, ao formarem a posição dos números, e os árabes a estruturarem esses números, tá bom?